Paz do Senhor, meus amados irmãos. Boa tarde para vocês que estão nos ouvindo, porque neste momento é tarde. Então, boa tarde para vocês. E eu quero relatar a vocês dois sonhos que eu tive. Um no dia 24 de dezembro de 2016 e outro hoje, no dia 13 de janeiro de 2017. O de hoje completa o sonho do dia 24. E foi assim, meus amados. No dia 24, eu sonhei que eu estava dentro de um automóvel, dentro de um carro com mais ou menos umas 50 pessoas, todas elas dentro do carro. Eu não sei como elas cabiam dentro do carro, mas elas cabiam. O carro era como um conversível, não tinha teto, e eu estava no meio delas em pé, de braços abertos assim, recebendo aquele vento, numa alegria exuberante. Então nós estávamos indo, o carro andava para um lado, entrava rua, saía de rua, entrava rua, saía de rua, até que a gente chegava no determinado lugar, o carro parava e eu avistava diante de mim um navio, Quando eu avistava o navio, o sonho acabou. E quando foi hoje, eu sonhei que a gente estava dentro do navio. Para mim é uma continuação. Então nós estávamos dentro do navio. E havia uma sala ao lado, onde haviam várias pessoas que são tripulantes desse navio, E todos nós ali éramos tripulantes. E havia várias pessoas naquela sala, e na outra sala estava eu com mais duas pessoas. Eram duas irmãs. E eu sabia que eram irmãs. Eu entendia que elas eram irmãs e todos que estavam lá eram irmãos em Cristo. E isso é mais uma prova de que isso tem a ver com arrebatamento, Então, nós estávamos conversando, eu e elas, e de repente havia um grande estrondo, um estalo bem forte na sala ao lado onde estavam aquelas pessoas. E nós saímos correndo imediatamente para ver que estalo era aquele, que tinha acontecido lá. Quando nós chegávamos nessa sala, não tinha ninguém, estava vazia, tinha todo mundo sumido dali. Então nós três nos dávamos as mãos um para o outro e como que a gente começasse a orar. Nisso que a gente dava a mão, eu começava a sentir um formigamento subindo dos meus pés para cima, mas é um formigamento diferente do que a gente sente no dia a dia como uma cãibra. Não era assim, era um formigamento, mas era algo gostoso, algo bom de sentir, E aquilo ia subir no meu corpo. E de repente na minha mão eu começava a sentir também algo ainda mais forte do que um formigamento. É como se fosse assim, muitas estrelinhas subindo pela minha mão. Eu não tenho como explicar o que era aquela sensação. Certamente meu corpo estava mudando, estava se tornando um corpo glorioso, como está escrito na palavra. Então por isso eu senti aquela sensação como se fossem estrelinhas subindo pela minha mão, pelo meu braço, E aí acabou aí. Nesse sonho interessante que ele parece que tem duas cenas. É como se nós tivéssemos gravado duas cenas. A primeira é essa, que a gente corria para a sala e a gente dava as mãos e eu começava a sentir esse formigamento, essas estrelinhas nas mãos, e o meu corpo começava a levitar. Eu sentia que meu pé saía do chão e eu começava a levitar. E a segunda cena, vamos dizer assim, a gente chegava na sala, a gente não via ninguém e eu falava para elas, vamos procurar essas pessoas, por que elas saíram daqui, vamos procurar. E aí a gente saía pelo corredor afora para procurar. E nisso que a gente estava no corredor, eu via uma daquelas pessoas passar de um lugar para o outro. Então eu falava para elas, elas estão lá. E aí eu acordei do sonho. Então eu tenho duas interpretações para esse sonho de hoje. Duas interpretações. Da primeira cena é que o arrebatamento já está acontecendo. E no dia 24 eu vi o navio, a gente ia para ele, a gente ia viajar. E no dia de hoje, dia 13, a gente estava dentro do navio. O navio representa uma arca, como na arca de Noé, que as pessoas entraram na arca, se fechou a arca e aconteceu o dilúvio, um tipo de tribulação. Mesma coisa vai acontecer conosco. Nós estamos sendo fechados dentro de uma arca, nós vamos ser guardados pelo Senhor, nós vamos estar no céu com Ele, nas bodas dele, enquanto que na terra vai estar acontecendo a tribulação. Os dias de angústia, como está escrito na Bíblia. Angústias que nunca houve igual e nunca haverá. Então eu interpreto que na primeira cena o arrebatamento já estava acontecendo, Nós estávamos sendo levados. E a segunda cena é que as pessoas subiram daquela sala porque houve um estrondo ali dentro, porque alguma coisa podia estar acontecendo ali para prejudicar aquelas pessoas. Então Deus removeu elas de um lugar para o outro. Dentro do próprio navio ele removeu. Então eu entendo que Deus está fazendo isso nos dias de hoje. Muitas das vezes ele está removendo as pessoas de um lugar para o outro. Servos dele de um lugar para o outro para proteger os seus servos. Até que chegar aquele dia em que o Filho de Deus, o Cordeiro Santo, o leão da tribo de Judá, ele vai vir e vai nos remover a todos.
nos levando para o esconderijo dele, lá em cima, nas noites nupciais, né? Nós vamos estar com ele e casando com ele durante 7 anos. E durante 7 anos aqui vai estar acontecendo a tribulação e a grande tribulação, onde vai haver muita perseguição e a ira de Deus que vai acontecer nesses dias também, né? Que são os 7 livros vão estar sendo abertos, 7 selos vão estar sendo abertos, as 7 trombetas vão estar sendo tocadas, as 7 taças vão estar sendo derramadas. Então vai ser uma ira tremenda que vai estar acontecendo aqui, que Deus vai estar aplicando sobre a terra, porque as pessoas não aceitaram ao Filho dele. Por isso ele vai estar trazendo a ira, né? Então eu quero deixar uma palavra de Deus para vocês, que está em Apocalipse 19, do versículo 7 ao versículo 9, que fala assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia, irmãos. Então essa palavra do Senhor, ela vem confirmar os meus sonhos, sobretudo o sonho de hoje, em que nós estamos indo para as bodas do Cordeiro. Estamos muito próximos, o arrebatamento já está muito próximo, já está praticamente acontecendo, né? O que eu via nesse sonho de hoje é que ele já está acontecendo. Nós já estamos guardados, nós já estamos separados, o seu povo já está separado. Eu creio que o Senhor já separou todo mundo, já marcou todo mundo, para só agora levar o seu povo. Então o arrebatamento já está para acontecer e o seu povo já está sendo guardado. Amados, é muito forte, Jesus está vindo, né? Glórias ao Senhor, vamos para casa, porque a nossa cidade é a Nova Jerusalém, é a cidade santa, a cidade celestial, como a gente leu aqui. Bem-aventurado aquele que são chamados à ceia das bodas. Bem-aventurados somos nós que somos chamados pela ceia das bodas. Então eu quero deixar um recado para vocês, meus irmãos: se preparem, não durmam. E para você que ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus urgente. Tá? Não deixe passar, porque se você ficar para trás, você vai passar tormentos como você nunca passou na sua vida. Então, aceite Jesus agora. Procure uma igreja evangélica e congregue e aceite Jesus, porque logo, logo ele está vindo. Eu creio que, se não for por esses dias, é por algumas semanas mais ou no mínimo alguns meses. Mas não vai passar desse ano, certamente eu, Evandro, creio que não vai passar. Né? Então vamos ficar atentos, porque Cristo está vindo e nós vamos entrar para as bodas. Aleluia! Fiquem na santa paz do Senhor Jesus. Amados, tenho a certeza, nós vamos ser recolhidos. Amém, meus amados? Amém. Deus nos abençoe. Aleluia!